O que tem sido o universo das artes marciais clássicas, como Karatê-Do, no Brasil e no Ocidente? Quem tem feito alguma coisa por essa arte marcial ou por qualquer uma outra delas? Depois que o universo ocidental tomou conta do assunto através do Vale Tudo e posteriormente MMA, artes marciais com qualquer técnica gestual diferente do boxe, com origem asiática, têm sido ridicularizadas. Eu quero que você reflita isso comigo agora. Nós claramente sabemos que a concepção do brasileiro, e até mesmo do ocidental, mas isso é muito forte aqui no Rio de Janeiro, é que arte marcial é força, é violência, é corpo forte, é tamanho. Mas não. A grande magia da arte marcial, o grande diferencial da arte marcial oriental é justamente o poder técnico prevalecendo sobre a força. Não que com isso uma exagerada ideia ou mesmo falaciosa ideia ou pensamento de que não há necessidade de força alguma seja um fato. Não é. Precisa sim também de força física, sempre vai precisar. Nem que seja no mínimo para um deslocamento, um arranque. Então não é verdade. Mas nem por isso o karatê, o kung fu, o aikido, qualquer arte marcial tradicional, seja a força prevalecendo, não. Mas é isso que a gente vê. Comumente a gente observa as pessoas julgarem umas às outras nas ruas, mesmo na atualidade, depois de tantos acontecimentos, gerações e gerações convivendo com a realidade de que tamanho não é documento, principalmente se tratando de artes marciais. Nós vemos claramente pessoas julgando umas às outras com relação aos seus tamanhos, se é forte, se parece perigoso ou não. Caso não pareça, com certeza será subestimado. Portanto, é interessante que a gente pense no quanto tem que ser feito para uma reapresentação do Karatê-Do em sociedade. Exércitos e mais exércitos de pessoas, de academias, de dojos, só se dedicam inteiramente ao aspecto competitivo. Acreditam ainda naquele discurso que para hoje é uma falácia de fato, que só através da competição pode se divulgar o karatê. Eu não penso assim. Eu acredito que esse tempo passou, que possam existir as competições, os interessados nas mesmas, mas não é um fato que só através dela ou delas vai ser apresentado ou pode ser difundido o karatê-do. Não. O mundo mudou. As competições, mesmo as japonesas, as mais difíceis, as mais duras, elas também não provam aos olhos ocidentais a força do karatê. Mesmo que você pegue um alto lutador de MMA, lutador profissional,
e coloque naquele ambiente ali do campeonato de karatê. Obviamente, se ele tiver que lutar nas regras, lutar karatê, ele vai apanhar de todos os mestres japoneses envolvidos nesse campeonato. Mas não é isso que o brasileiro pensa. Não é isso que o brasileiro quer. Portanto, não adianta você trazer Tatsuya Naka Sensei ou qualquer sensei, Nobuaki, Kanazawa e assim por diante, desse top, desse naipe, porque você não vai mudar a realidade do pensamento do brasileiro no mundo contemporâneo, brasileiro de hoje. Infelizmente, o nariz levantou demais. O brasileiro, ele realmente acha que superou todas as artes marciais orientais de séculos de existência. Infelizmente, ele acredita que realmente só a técnica de agarre, submissão e imobilizações, juntamente ao boxe de origem europeia, basta. No máximo as caneladas do Muay Thai, cotoveladas, joelhadas, basta para eles. Que baste. Não é um problema para mim, não é um problema para você que gosta do karatê e para nenhum mestre de karatê. O problema, ao meu ver, é o desequilíbrio que isso trouxe socialmente. Quando não há respeito pelas artes marciais orientais, tá? Aí você pode argumentar, mas o Muay Thai é oriental, o jiu-jitsu brasileiro tem raízes orientais sim, mas não são levados como a mentalidade e como o jeito dos orientais, aqui no Brasil, no caso, né, levam as artes marciais deles. Quando se falava da filosofia, dos benefícios que as artes marciais traziam, a realidade é a seguinte: a maioria, dentro desse prisma, olhando por esse prisma, não tinha interesse. O brasileiro sempre gostou de porradaria grossa mesmo. Haja vista um comparativo no próprio universo do karatê. Vai ter gente do próprio Shotokan acreditando que o Kyokushin é mais duro, é mais porradeiro. E não, isso não existe no universo do karatê quando treinado como uma arte marcial. Mas se nem nós, no universo do karatê, temos isso como certeza, como consenso, como seria diferente os de fora? Como eles nos enxergariam com firmeza, com respeito? Discussões ridículas e inúteis, às vezes, ocorrem no próprio seio do karatê do Shotokan. Discussões sobre o Kamae. O Kamae nitidamente clássico do Shotokan é para média e longa distância. Aconteceu de você estar dentro de um elevador, num corredor apertado, ou em qualquer circunstância que curte a distância, você vai precisar defender o seu rosto. Você vai precisar ter uma postura diferente. O Kamae vai ter que se adaptar à situação, seja qual for. Não pode. Sobre o Rikihashi, discute-se, não, tem que voltar na cintura, não, bateu, volta para cá. Cada situação será uma situação. Porque ter uma forma realmente definida, clara, eu sou Shotokan em todas as circunstâncias. Falemos mal, critiquemos, venhamos a criticar aí o MMA, né, que é a postura do lutador profissional de MMA, essa ótica ocidentalizada mesmo, mas sejamos justos. Não são pessoas tolas, são pessoas patrocinadas, fortes, acostumadas a boxearem, a lutar o próprio Muay Thai, Jiu-Jitsu brasileiro, são perigosas. Então sim, você tem que treinar o karatê para todas as situações, deixar ele diferente, porque as técnicas estão lá. Defesas de chutes com as pernas, mostrar o quão é completo, o quão pode ser versátil, livre. Mas não há espaço para essas discussões.
O meio clássico do karatê não deixa oportunidade. São pessoas e mais pessoas tentando aparecer na internet, entendeu? Discutir entre si, mostrar que sabem mais que as outras sobre o que é o karatê de verdade. Mestres veteranos indignados porque não têm desenvoltura para colocar uma câmera em frente e falar da sua arte, desfazem e ridicularizam de pessoas como eu, que estão aqui já há 12 anos para 13, falando. Anualmente eu falo aqui quanto tempo eu tenho de internet. Entendeu? Propaguei aqui meus vídeos, minhas ideias, minhas reflexões, inclusive minhas correções, as minhas evoluções técnicas, está toda registrada aqui. Enquanto as páginas do Facebook de karatê são um antro de ofensas, gente riscando o fósforo aqui, de confusão, gente que quer que você entre na página porque sabe que você é um cara muito atacado, né, um cara polêmico, só para ver pegar fogo. Gente que diz que gosta de você, que admira a sua coragem, o seu trabalho, o teu karatê, mas paralelamente faz um videozinho, faz um textozinho, um textinho lá, falando mal de tudo que você faz. Tudo que você faz. Então, infelizmente, enquanto o karatê seguir nessa direção no Brasil, não vai dar em nada. E como dizia para mim em conversas, Sensei Daniel Santos, que até acho que falou isso publicamente numa das nossas lives na época, o karatê brasileiro, ou seja, o karatê japonês no Brasil, poderia ser um dos mais fortes do mundo, em virtude da colônia japonesa no Brasil, principalmente em São Paulo, ser a maior. Mas infelizmente a desunião, motivos de discordâncias que fazem um ter antipatia do outro, tudo isso fez com que realmente o quadro fosse esse. É lamentável. Portanto, para mudar essa realidade, só realmente colocando a mão na consciência, treinando duro, treinando de acordo com a realidade do mundo atual, vendo, percebendo que não é porque você está saindo de uma determinada postura clássica, que você está lutando mais relaxado ou qualquer coisa do tipo, e não é Shotokan, que não é karatê. Entende? É vê-lo como uma arte marcial que vai usar os dedos, as falanges dos dedos, como eu sempre falo, tudo como arma, porque está lá. Está lá. Porque lá fora, é o que eu falei, no Brasil, e numa cidade como Rio de Janeiro, isso aqui, desde lutadores de jiu-jitsu respeitosos, que não são todos, são muitos, não são todos. Nunca generalizei sobre ninguém, como seria agora. Um cara formado em Muay Thai, um boxeador, está sempre lá no ginásio. Isso não é nada para eles, tá? Eles não têm respeito. Portanto, não adianta você mandar anualmente, mensalmente, ou mês sim, mês não, seus alunos para competições. Você mesmo competir, porque você não está provando nada. Não adianta você treinar um karatê defasado. Não adianta você treinar um karatê que desde a faixa branca você foi treinado e moldado para competir. As competições de karatê Shotokan, de qualquer karatê, deixam muito a desejar. Deixam muito a desejar. A própria competição do Kyokushin não define o Kyokushin. O Kyokushin, ele é muito mais do que os punhos ali, né, o kamae alto, e chute, soco só no peito. Não, tem muita técnica. Tem Haito, Shuto, tem Show, tem muita técnica ali, tem muito recurso. O Sensei Masaru Tatsuyama não foi qualquer um. Estudou bastante também. Portanto, consciência. Só vamos mudar isso com consciência. Presta atenção no resto do vídeo. Estes
são alguns dos grandes mestres que trouxeram o Karatê do Shotokan-ryu para o Brasil, assim como alguns dos mais famosos mundialmente. A imagem desses homens, se fosse no Brasil de hoje, no mundo de hoje ocidental, não teria causado nenhum espanto, nenhum respeito na mente de muitas dessas pessoas de hoje. E por que será? Teria o Karatê-do menos valor hoje? Eu não acredito nisso. Outras artes marciais e outros expoentes também não colocariam respeito, não seriam a imagem do sucesso marcial. Infelizmente, é assim que muitos do mundo de hoje, os jovens de hoje, veem a coisa. No Brasil, principalmente, o que importa é tamanho, força, envergadura. É assim que eles chamam. Treinamentos como esse, de resistência do corpo, de preparação do corpo, são ignorados e muitas vezes desencorajados por pessoas muito mais envolvidas com o aspecto da educação física, praticantes também de artes marciais, mas infelizmente pessoas que acabam auxiliando no processo de desconexão dos treinamentos antigos e fundamentais, não só no Karatê do Shotokan-ryu, como qualquer outro sistema de Karatê, assim como nas outras artes marciais. Infelizmente, treinamentos esses que são fundamentais para que o resultado venha de verdade. Mas se você não é grande, você não é forte, não boxeia ou não leva a submissão, não vale de nada. O lance é força, musculação, tamanho, muitas vezes até ignorância. O modo ogro de ser. É só nisso que a juventude atual é encorajada a acreditar. Esse tipo de calejamento ao modo Muay Thai, esse é lindo, esse sim vale. Canela forte, cotovelos fortes e assim por diante. Por que esse não? Por que o do Karatê do Shotokan-ryu não? Por que o Makiwara vai fazer mal para as mãos? Por que esse não pode? Por que esse é feio? São essas perguntas que eu deixo. A gente pode treinar no saco de pancada? Pode. Mas o nosso treinamento original não é dele. Makiwara, resistência corporal, isso tudo é Karatê. Isso tudo faz parte. Tudo feito com responsabilidade. Vale muito a pena e faz parte da raiz do Karatê do Shotokan. Acredite, esse é o treinamento que faz a diferença. O Karatê só tem sucos retos. Será? Primeiro, temos aí Mawashi Tsuki, Kagetsuki, Uratsuki. Existem várias técnicas no Karatê que muitos dos próprios karatecas desconhecem. E mesmo aquele soco reto, o tão criticado, é mais poderoso do que muitos imaginam quando seriamente e certamente são treinados. Podemos ver nesse vídeo que já no passado, no próprio Japão, já eram feitas comparações do Karatê com boxe. E sim, karatecas se preocupavam e se preparavam para saberem lutar contra o boxe. Portanto, não venhamos culpar a arte pela incompetência que veio com o tempo. A esportivização no Karatê o prejudicou claramente. Que exista, mas que não só ela. O Karatê precisa ser treinado como deve ser, a rigor, como uma arte marcial apta a ser usada contra todo e qualquer tipo de ataque e ação contra o karateka. Isso não desfaz da ideia de você ter noção do que sejam as outras artes. Portanto, o Karatê, seguindo seus princípios, vai te fazer ser um cara completo. Socos retos, socos curvos, está tudo lá. Agora acredite, sim, por mais completo que ele seja, não se deve deixar a ideia dele ser uma arte marcial completa fazer com que não seja importante você saber dialogar com outras
aprendi a linguagem do solo e assim por diante. Pensa nisso.